Olá, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, seja bem-vindo às aulas de História com o professor Carlos Dias. É uma alegria poder estar entrando novamente na sua casa através desse canal feito especialmente para você. Seja bem-vindo, você é aluno da EJA. Essa aula é feita especialmente para você. Hoje o nosso tema, nós vamos dar início, é sobre o período regencial e é a aula para o nível 2, o aluno do nível 2. Então, para a gente estar relembrando alguns pontos da aula anterior, para nós darmos continuidade a essa aula, tá? Nós falamos sobre a Confederação do Equador, a última aula, tá? Que foi resultado, a Confederação do Equador foi resultado do autoritarismo do Dom Pedro. Dom Pedro usou de tal autoridade, né, que aconteceu, foi um dos motivos da Confederação do Equador. Falamos também sobre o declínio do primeiro reinado, tá? O que é o declínio do primeiro reinado? O Dom Pedro governou sem o poder legislativo até 1826, atraiu oposição. Então, ele vai perdendo, tá, o apoio da elite, vai perdendo o apoio das camadas médias da sociedade. Com isso, conduz o primeiro reinado para um declínio. Citamos também a Guerra da Cisplatina, tá? Com o apoio das elites, a província Cisplatina foi anexada ao Brasil por Dom João VI, mas em 1825, tá, em oposição ao governo, eles fizeram um movimento e ficaram independentes, o atual Uruguai. Falamos da crise sucessória portuguesa, isso aqui é muito interessante, nós falamos isso na aula passada, com a morte do Dom João VI. Dom João VI era o pai do Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro I deveria assumir. Então, ocorreu o quê? A disputa do Dom Pedro com o irmão caçula dele, o Dom Miguel. Muitas vezes os nossos livros de história não trazem isso, mas é um fato bem interessante. Nós falamos isso na aula anterior, tá bom? Então, na aula de hoje, o período regencial. Por que período regencial, pessoal? Foi justamente após a abdicação de Dom Pedro, né? Dom Pedro abdicou ao trono português em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. Ah, tá, isso aqui ainda é da questão da sucessão. E depois, o período regencial, que ele vai renunciar o trono em favor do seu filho de 5 anos. Então, com a abdicação de Dom Pedro, criou uma dificuldade política no país. Por que criou a dificuldade política? O primeiro momento lá, quando eu citei anteriormente aqui, que eu falei que ele renunciou a favor da sua filha, isso é o trono lá de Portugal. Com a morte do pai dele, ele renunciou ao trono português para colocar no lugar a filha dele de 7 anos. E o irmão dele deveria administrar no lugar da filha. A ideia era essa, só que o irmão não aceitou. Então o que ele viu? Viu forçado a ir para Portugal. Mas não tinha como ele estar em Portugal e administrar o Brasil ao mesmo tempo. Então, o que ele faz? Ele renuncia, tá? Faz a abdicação do trono aqui no Brasil, como imperador do Brasil, e com isso cria uma dificuldade política. O que é essa dificuldade política? O herdeiro do trono tinha apenas 5 anos de idade. Aqui tem uma imagem dele aqui. Essa imagem está com 4 anos de idade. Eu apresento essa imagem para você ter a noção do que é uma criança de 5 anos de idade. Então, ele renunciou ao trono e deixou no lugar dele o filho dele com 5 anos. Gerou a dificuldade. E agora? Como que o país vai ser administrado? De que forma que vai ser conduzido? Então, a solução estava lá na Constituição, no capítulo 5 da Constituição de 1824. Lembrando que essa Constituição de 1824 foi a primeira Constituição, tá, do Brasil. Ela foi outorgada pelo Dom Pedro I. Então, o que na Constituição previa? A Constituição previa eleição de uma regência trina nomeada pela Assembleia Geral. Então, diante do fato, né, no caso momentâneo de impedimento do imperador ou de algum parente, não havendo um parente em condições de assumir o trono, seria definido o quê? Uma regência. E quem definiria essa regência? Justamente a Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? É o que vale hoje ao Congresso Nacional. Então esse Congresso, essa Assembleia, deveria fazer uma eleição de uma regência trina para estar administrando o país em nome do imperador. No caso aqui vai se transformar o Dom Pedro II, tá bom? Que é o filho do Dom Pedro I. Como eu apresentei para vocês, aqui está com 4 anos de idade. Quando o pai dele foi embora para Portugal, retornou para Portugal para assumir o trono em Portugal, deixou ele com 5 anos de idade. Então, a Assembleia elegeu a primeira regência, chamada regência provisória. Quando fala provisória, até já falei isso aqui, o que é provisório? Algo que é transitório, tá? É aquela reforma, né, que nossos pais fazem nas nossas casas, falam assim, não, eu vou colocar esse parafuso aqui, é provisório, depois eu vou estar substituindo. E aquele parafuso acaba ficando ali por um bom tempo, tá?
Então, o que é essa regência provisória? Assumiu com o poder, né, assumir o poder com o intuito de frear as agitações políticas da época. Nesse período, pessoal, estava acontecendo muitas revoltas no país. Então ainda tinha aquele consenso da independência, aquele consenso de que o Brasil estava independente. Não havia aquele sentimento de independência ainda, um sentimento de brasileiro. Né? Havia um sentimento que eu era mineiro, o outro era gaúcho, o outro era paulista, mas o sentimento de independência como um país ainda não tinha toda a população. Então, um dos objetivos da regência trina foi justamente parar essa questão, essas agitações. Anistiou os presos políticos, ampliou os poderes da Câmara dos Deputados. O fato de ampliar o poder das câmaras dos deputados deu maior autonomia para os deputados. Tá? E coloquei assim, ó, era composta, até coloquei os nomes deles aqui, ó. O brigadeiro no caso, foi um militar e 2 civis. O primeiro, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o primeiro lá. O segundo, o senador Nicolau de Campos Vergueiro. E o terceiro aqui, tá, que faz parte dessa regência trina provisória, o Joaquim de Campos, que ele era o Marquês de Caravelas. Então aí nós temos a primeira regência trina provisória do Brasil. Depois da regência trina, a necessidade de eleger, né, escolher a regência permanente. Então foi uma regência trina permanente, a provisória, transitória, e a segunda permanente. Então foi feita eleita em junho de 1861 pelos deputados senadores da Assembleia. Lembra que nós falamos da Assembleia Geral. Então essa Assembleia Geral, como eu falei para vocês, é justamente a Câmara dos Deputados Federais, tá bom? Foi formada por Francisco de Lima e Silva, o João Braulio Muniz e o José da Costa Carvalho. Vocês perceberam que mudou da provisória para a permanente, tá? Até os nomes que estavam envolvidos. Nesse período, formaram-se, então, partidos políticos. É interessante nós observarmos aqui que a questão dos partidos políticos foi a experiência republicana do Brasil imperial. Por que usa essa expressão experiência republicana? A elite brasileira sentiu, vamos dizer assim, um gostinho de estar no poder. Então foi a experiência de estar no poder, a Assembleia, né, fez a eleição, realizou a eleição, trocou aqueles que estavam na regência provisória, já não são os mesmos da trina, tá, da permanente. O clima político agitado do período e as divergências entre as elites levaram à formação de 3 grupos políticos. Eu até coloquei uma observação aqui embaixo, pessoal, justamente sobre isto. Esses grupos não chegaram à conformidade de partidos políticos, tá? Propriamente ditos na Assembleia. Mas exerceram intensa atividade política através de formação da chamada dos grêmios patriotas. Então, a formação desses partidos era o quê? O embrião dos partidos políticos brasileiros. Então, não era propriamente como hoje nós temos os partidos políticos, não é da mesma forma, tá? É praticamente um embrião desses partidos políticos. Então, nós temos os primeiros aí, que são os chamados liberais moderados. O líder, tá? O Bernardo Pereira de Vasconcelos, Evaristo da Veiga e Diogo Feijó. Aristocracia. Quem faziam parte desses moderados? Aristocracia agrária, principalmente das províncias do centro-sul do Brasil. Eles eram monarquistas. Então, os liberais moderados, em sua grande maioria, sendo monarquistas, o que eles defendiam? Defendia que o poder deveria ser limitado, deveria ser limitado o poder do imperador. Então, eles defendiam isso, eles eram monarquistas, defendiam a monarquia, mas que esse poder do imperador deveria ser limitado, tá bom? Era o pensamento dos liberais moderados. O segundo grupo, os chamados liberais exaltados. Tá? Os líderes Cipriano Barata, Ezequiel Corrêa dos Santos e Borges da Fonseca. Então, quem fazia parte desses liberais exaltados? As camadas médias urbanas, militares, comerciantes e proprietários rurais. Eles eram federalistas, tá? O que eles defendiam? Eles eram abertamente defensores do federalismo. Ou seja, tinha o objetivo de aumentar o número de províncias no país. Então, qual que era o objetivo de aumentar esses números de províncias? Só para a gente entender o que são as províncias. É como o estado de Minas, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, tá? Então, o objetivo era justamente aumentar o número de províncias. E, de certa forma, ter uma autoridade,
uma autoridade maior, a elite de cada província ter um acesso, né, na política, decisões, e ter autoridade dentro das suas próprias províncias. Tá? O próximo aí são os restauradores, como diz o próprio nome. Primeiro, os representantes, né, o Martim Francisco e José Bonifácio. Quem que faziam parte desses restauradores? Os grandes comerciantes, os burocratas do governo, militares. E muito desses restauradores, olha que interessante, muitos desses restauradores, como diz o próprio nome, eles eram portugueses. Por que eu estou dizendo como diz o próprio nome? Porque eles tinham vontade, o desejo deles, eles representavam aquelas pessoas que defendiam o retorno de Dom Pedro. Então, por isso a expressão restauradores, eles queriam o quê? Que Dom Pedro voltasse. Após a morte de Dom Pedro, né, lá em Portugal, tá? O que eles queriam? Eles já mudaram, né? Uns foram para os moderados, tá? Passaram para defender o grupo, passaram para os grupos moderados, e outros desistiram da política, tá bom? Os moderadores. Foram criados nesse período com o intuito de reduzir essas revoltas, reduzir essas rebeliões, a chamada Guarda Nacional. Não havia, né, no Brasil, não havia um sentimento de ser brasileiro, como eu falei no início. Se um território composto por gaúchos, mineiros, paulistas, então a falta do monarca fez com que as pessoas, né, a elite, tivesse um terror às rebeliões, tivesse medo das rebeliões. Então, com o intuito de combater essas rebeliões locais, eles criaram a chamada Guarda Nacional, foi criada pelo regente Feijó. Então, quem que fazia parte dessa Guarda Nacional? Ela era composta de brasileiros de 21 a 60 anos de idade, que cumprissem as exigências censitárias para ser eleito. O que é essas exigências censitárias, pessoal? Um certo poder aquisitivo financeiro, tá? Com renda anual de superior a R$200 mil nas grandes cidades e R$100 mil nas demais regiões. Então, não era qualquer pessoa que fazia parte da Guarda Nacional, tinha que ter esse requisito, tá? E o principal objetivo dessas Guardas Nacional era combater essas revoltas, essas pequenas revoltas. Depois nós temos aí, com a criação da Guarda Nacional, né, que, como eu falei, foi feita pelo Feijó, as elites políticas locais, desculpa pessoal, voltando aqui. Com a criação da Guarda Nacional, Feijó fortalecia as elites políticas locais, tá bom? Melhor dizendo, né? Pois eram elas que formavam ou dirigiam o corpo de guardas. Tá? Então, aqui, esse corpo de guarda aqui, praticamente, é como se fosse a nossa política local, a nossa política de Estado. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? A Batalha de Fuzileiro da Guarda Nacional, um exemplo das roupas, né, dos trajes deles. Aconteceu nesse período também a chamada Reforma Constitucional de 1834. O que é a Reforma Constitucional? Por exemplo, a nossa Constituição foi, na década de 90, fez uma emenda para que pudesse ocorrer os presidente, hoje eu falei umas 2 vezes, para que pudesse ocorrer a reeleição, tá? Então foi feita uma alteração na Constituição de 1990. Então ainda hoje, ainda se fazem emendas na nossa Constituição, a última Constituição brasileira de 1988. Então foi feita essa reforma constitucional em 1834, tá? Em 1834 foi aprovado o ato adicional que reformou alguns pontos da Constituição Imperial. Então, reformar, mudar, alterar, tá? Então, o que vai acontecer aí? Primeiro, a extinção do Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado era um órgão de assessoria do imperador. Então, por exemplo, o Conselho de Estado acabou, a suspensão do exercício do poder moderador, porque o poder moderador era exercido pelo imperador, então foi suspenso também pelo ato adicional. Então, o poder moderador, o Conselho de Estado acabaram, tá? Os conselhos provinciais foram transformados em assembleias legislativas provinciais. Olha aqui, os conselhos provinciais transformou em assembleias legislativas providenciais. O que são essas assembleias legislativas? É a nossa Assembleia Legislativa Estadual. Cada estado nós temos uma Assembleia Legislativa. Com isso, deu maior autonomia para as províncias. As províncias poderiam administrar seus gastos, poderiam criar seus impostos, criar suas taxas. É algo até atual, por exemplo. Nós temos taxas, impostos que diferenciam de um estado para o outro.
do Estado, no caso da atualidade, tá? Criação da regência una. Por que a criação da regência una? Até então, pela Constituição de 1824, a regência era a regência trina. Primeiro nós tivemos o primeiro momento, a regência trina provisória, depois a regência trina permanente. E com o ato adicional mudou de permanente para regência una, tá bom? Então foi feita uma alteração na Constituição. Criou-se o município neutro do Rio de Janeiro. Por que o município neutro do Rio de Janeiro? É o local de administração do imperador. Então, o local de administração. Hoje, o que seria o município neutro do nosso país hoje? Brasília, tá bom? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Foi uma alegria poder estar com você nessa aula. Peço que vocês continuem, façam leituras, aprofunde o tema. E a você, aluno da EJA, muito obrigado por você estar acompanhando as aulas de História. Até a próxima aula e bons estudos.